Boa noite a todos. Convido vocês a participarem desta live conosco, neste tempo de adoração, de louvor ao nosso Deus. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e daqui a alguns minutos estaremos ao vivo também, ao vivo não, gravado pelo YouTube, se você quiser acessar depois. Ainda não conseguimos fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas em breve nós faremos. A reflexão desta noite falará sobre o cuidado de Deus. E para esse tempo de pandemia, para esse tempo de desespero para algumas pessoas, é muito bom pensar no cuidado de Deus. É muito bom pensar no que Deus tem feito por nós. Se estamos aqui vivos, com saúde, Deus tem nos mantido. Então é motivo de agradecer a Ele. Eu convido você a louvar conosco com o louvor que diz sobre o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, e Ele começa dizendo: cobre-me, então cobre-me com o teu poder, Senhor.
sobre esse cuidado com o pastor Edmar. Olá, paz do Senhor a todos vocês que podem me assistir agora, que possamos descansar no Senhor, descansar no amor dEle, e dentro dessa visão bíblica, dessa visão do consolo e do conforto do Senhor, quero convidar vocês para fazer uma leitura junto aqui. Vou estar fazendo no livro da carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, 7, nós lemos no nome de Jesus, diz assim: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Santo Deus, poderoso Pai, esse momento, Senhor, de oração, esse momento de live, de reflexão da Tua Palavra, aonde, Senhor, nós cantamos aqui e desfrutamos também na Tua Palavra sobre os cuidados que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Esse momento da Palavra, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza e conduza a vida daqueles também que podem nos assistir agora, daqueles que assistirão logo mais, Senhor, e que o Senhor continue sustentando o Teu povo, cuidando, Senhor, do Teu povo, protegendo, Senhor, dessa era do mal. Pai, em nome de Jesus, seja com todos, oramos. Amém. Irmãos, a carta de Pedro escreve essa carta a uns irmãos em vários lugares, e dentre os conselhos de Pedro, um homem inspirado pelo Espírito Santo, escreve muitas coisas para a orientação da igreja, para o consolo do seu povo, e no capítulo 5, logo em um conselho quanto à humildade, quanto à orientação, quanto ao supremo pastor, Pedro faz uma colocação que eu quero fazer um comentário aqui com vocês, para que nessa noite de quarta-feira, para que mais um dia de vida que nós estamos passando, nesses dias aí isolados, sem um convívio social, principalmente na igreja, nós estamos com saudade dos nossos cultos no templo, dos nossos cultos públicos, e nós pensamos por um tempo, falamos uns com os outros, até quando ficará isso? Nós precisamos nos ajuntar. E a palavra de Pedro, ele diz que ele faz uma orientação sobre uma questão de humilhação, e ele faz essa observação para que os seus ouvintes se humilhassem sob a poderosa mão de Deus, se humilhasse para que Deus o exaltasse, ou nos exaltasse. Então é necessário, antes de tudo, pensarmos que existe um Deus soberano, poderoso, justo, um Deus fiel, um Deus tremendo em poder e rico em maravilhas, rico em misericórdia para o seu povo. Mas nesse tempo onde nós ficamos isolados e nós temos assistido muitos vídeos, muitas palavras, até os governos mesmo falando sobre a oração, e nos traz uma reflexão pessoal sobre ser cristão ou sobre confiar em Deus. E a palavra diz que para nós nos humilharmos sob a poderosa mão do Senhor, ou seja, nós temos que ter certeza que é o Senhor que está sob controle, com o controle de tudo. Está no controle o mundo, o universo, os governos, a terra, todo o povo está sob o controle dele. Então é necessário cada um de nós, nesse momento, pensarmos que existe um Deus soberano, Criador, e nós precisamos nos humilhar no sentido de que Ele é que dá as ordens, é Ele que tem nas mãos, é Ele que dá o comando, é Ele que sabe todo o proceder do ser humano, e Ele que tem um propósito sobre tudo. Há pouco eu falava com alguém que Deus tem um propósito nisso tudo, e esse momento de isolamento já se foi mais de 20 dias, e nós podemos questionar muitas coisas, podemos questionar a economia,
podemos questionar o nosso culto público, podemos questionar aí a falta de dinheiro, a falta de alimento, as dificuldades que muitos têm passado. Nós podemos questionar tudo isso, afinal de contas, tudo isso mexe conosco. Mas o que eu quero que você reflita e eu reflita, qual é o propósito de Deus sobre esse momento de isolamento? Qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a igreja dele? Qual é o propósito de Deus sobre aqueles que dizem que eu tenho fé em Deus, eu sou cristão, eu pertenço à igreja tal, eu sou dessa comunidade, eu sou um cristão fiel. Então nós precisamos pensar qual que é o propósito de Deus sobre tudo isso que nós estamos passando. E aí é onde nós encaixamos na orientação de Pedro: humilhai-vos sob a potente e a poderosa mão do Senhor, para que no tempo devido, no tempo certo, Ele vos exalte. Então isso é certo. Quando nós humilhamos diante de Deus e nós reconhecemos o poderio dEle e a soberania dEle, o certo é, existe uma exaltação para aqueles que crêem verdadeiramente no propósito de Deus e tudo aquilo que se cumpre. Deus tem um propósito para você, irmão e irmã. Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito após a pandemia ou após o caos que cada vez mais aumenta e nós achamos que diminui, mas daqui a pouco ele aumenta. E Deus tem um propósito para que você testemunhe dele, para que você diga: Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família, eu passei por dificuldade lá em casa. Olha, o dinheiro estava a casa acabando ou acabou, mas Deus abriu uma porta, Deus trouxe providências para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Então essa parte é conosco, nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele nos exalte. E o certo é, Deus quer que nós sejamos exaltados, mas a principal exaltação é a glória futura, é a eternidade. O texto diz que lance sobre Ele toda a ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Ou seja, tudo que nós estamos passando aqui, Deus não nos abandonou. As dificuldades que nós enfrentamos dia a dia, Deus não virou as costas para o seu povo, igreja. Deus não virou as costas para a família. Deus não virou as costas para aquele que confia nele e espera nele. Deus está no controle. Deus tem nas suas mãos a terra. Ele que criou, Ele criou o ser humano, Ele desenhou com as suas próprias mãos, Ele soprou na narina o fôlego de vida. Então Deus deu para mim e para você, deu para nós aqui, uma vida para viver, uma vida para exaltar, uma vida para testemunhar. E nós somos a criatura de Deus e tornamos filhos de Deus quando Ele, com o sacrifício de cruz, nos trouxe e nos ligou de volta ao Pai. Então o certo é, o propósito se cumpre, e toda a ansiedade, todo momento que nós passamos, toda a dificuldade, todo o pensamento, as contas que venceram, e a falta de condição para cumprir e para pagar, e a dificuldade que nós passamos com todos os compromissos, Deus tem cuidado de vós, Deus tem cuidado do seu povo. O texto, Pedro vai um pouco além e ele diz assim: tem bom senso, estai atento. Então Pedro diz: vocês têm que ter bom senso, estejam atentos. E aí ele diz: o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor rugindo como um leão e procura quem possa devorar. Ou seja, o inimigo também, nesse momento de ansiedade, nesse momento talvez de desespero, de falta de fé, ele aproveita para que nós fraquejamos, para que nós deixemos de lado a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa humilhação diante da poderosa mão do Senhor. Nós esquecemos até que Deus tem cuidado de nós. Ele está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas no nome de Jesus, que nós firmamos o nosso passo a Ele, e nós buscamos o Senhor, o nosso socorro, o nosso cuidado, para que o inimigo não influencie nas decisões que nós tomamos e nem no momento que nós passamos. A Bíblia diz que assim, resistir firme na fé, Pedro diz mais uma vez, inspirado pelo Espírito Santo, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo com os vossos irmãos no mundo. A palavra é tão atual para nós, porque o novo coronavírus, o Covid-19, os nomes que deram para esse momento de pandemia tão louco que tem acontecido, tem o mundo todo. Então você que pode me assistir, saiba que no mundo todo as pessoas estão lutando contra esse mal.
As pessoas têm passado por dificuldade. As pessoas têm passado por um momento de ansiedade também. No mundo todo. Mas a orientação da palavra de Deus é para que a gente resista firme na fé. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele está cuidando aqui do Maico, da Érica, da família toda. Ele está cuidando de nós. Então o certo é a igreja de Cristo. Vamos continuar confiando no Senhor, continuar clamando a Ele, continuar resistindo às coisas mas que tentam nos influenciar e nos negativar para que a gente desista da nossa fé. O mundo todo está acontecendo com os irmãos lá. Eles estão sofrendo, mas Deus tem cuidado de nós. Essa é a palavra para você, a palavra de Deus para mim, nesse dia, nessa noite, aonde nós buscamos Ele. E nesse momento nós vamos orar aqui. Você que fez um comentário aí, você que vai assistir logo mais, pode fazer o seu pedido de oração. Nós, como ofício, teremos o prazer de orar por você. Teremos o prazer de apresentar o seu nome, a sua família, o seu trabalho, até a sua ansiedade diante do nosso Deus, que tem uma mão poderosa e que não nos abandonou. Vamos orar agora. Vou orar por você. Santo e poderoso Deus, no nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor. Estamos juntos em mais um momento, Senhor, de um vídeo ao vivo para o seu povo, para a sua igreja, Pai. E nós ouvimos a Tua palavra aqui, para que nós precisamos resistir firme na fé, Pai. Para que também nós precisamos nos humilhar diante da Sua mão poderosa, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Senhor, abençoa o Teu povo, sustenta o Teu povo, dê amparo, levanta o Teu povo, renova, Pai, e que o Teu Espírito Santo visite os lares, visite, Pai, a família, sustenta, Pai, que o Teu amparo seja sobre todos, que nós cresçamos em fé, que nós também resistimos às laçadas do inimigo, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, renova a nossa vida. Sustente aquele que nos ouve, que nos assiste, aquele, Senhor, que fez um comentário, aquele que tem nos assistido, Senhor. Visita os lares, a condição social daqueles que estão padecendo. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, exaltamos o Teu nome e Te glorificamos. Amém. Irmão, irmã, se você estiver passando por um momento muito difícil e precisa também da ajuda da igreja, seja na assistência social, você tem a liberdade de nos direcionar uma mensagem lá pelo Message, que é uma mensagem particular, pessoal, e nós entraremos em contrato e nós, como Igreja de Cristo, nós estaremos juntos nessa jornada. Deus abençoe a todos. Vamos louvar a Deus. Ansiedade para você. Descanse no Senhor. Nós vamos nos despedir aqui. Sábado estaremos juntos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos para sempre.